Filipenses, capítulo 1, do verso 3 até o verso 11. Eu vou ler a tradução NVT, a nova versão transformadora. Diz assim o texto: todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto na minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe de todo o meu amor por vocês e da saudade que eu tenho de todos vocês, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro, sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amém, queridos? Cooperar no Evangelho produz comunhão. Esse é o tema da mensagem desta noite. Cooperar com o Evangelho, cooperar na pregação do Evangelho, cooperar na expansão das boas novas, produz comunhão. Então, meu amado irmão, amigo, se você quer estar em comunhão com a igreja, você precisa ser um cooperador na proclamação das boas novas. Não seremos cooperadores se estivermos alheios ao que a igreja está fazendo e principalmente ao ministério de expansão e proclamação do Evangelho. Se você quer ter comunhão, obrigado, irmão Vasco, além de você dar um copo de água para o sedento, além de você oferecer uma refeição, além de você convidar o pastor para ir na sua casa para uma refeição ou um café da tarde, isso também gera comunhão. Mas, irmãos, a essência da comunhão é quando nós temos algo maior do que essas coisas humanas e materiais em comum. A plena comunhão, ela se dá quando a gente vai junto servir ao Senhor, quando a gente evangeliza junto. A carta aos Filipenses, como nós já começamos a expor no domingo passado, fizemos uma introdução, é uma carta onde Paulo se alegra pela igreja em Filipos. Os irmãos que estiveram no domingo passado, que assistiram o culto online, ou que assistiram a mensagem que está no canal da igreja do YouTube, os irmãos tiveram a compreensão de quão importante é esta carta. A igreja em Filipos foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo, juntamente com Timóteo e Barnabé, eles estavam fazendo viagens missionárias. Muitos outros amigos estavam junto com Paulo, mas Paulo fez 3 viagens missionárias. A primeira foi com Barnabé, e depois, na segunda viagem, Paulo leva Silas, e é nessa segunda viagem missionária que Paulo chega então em Filipos. Atos capítulo 16, você pode ler o relato desta chegada de Paulo em Filipos e do começo da igreja naquela cidade. Nós falamos domingo passado que a igreja começa com uma mulher chamada Lídia, que ela se converte ao Evangelho. Nós falamos para os irmãos no domingo passado que a segunda pessoa que se converte era uma escrava, que estava possuída por espíritos malignos. Paulo liberta aquela mulher, aquela jovem, e ela se converte. O terceiro convertido de Filipos foi o carcereiro. Na libertação da menina, da moça, daquela escrava, Paulo vai preso e lá no cárcere a mensagem é pregada e o carcereiro se converte. Então a igreja de Filipos começa com uma mulher, com uma escrava e com um carcereiro. Os 3 primeiros membros da igreja de Filipos. Passou 5 anos, depois Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele passa novamente por Filipos, ele fica um tempo ali com aquela igreja. E passado então 10 anos depois, irmãos, Paulo agora está preso em Roma. E ele então vai escrever a carta 10 anos depois da sua plantação. E os irmãos percebem que 10 anos depois a igreja já estava consolidada.
A saudação de Paulo no verso 1 e no verso 2, ele saúda os santos em Cristo Jesus, ele saúda os bispos, os diáconos, pastores, líderes. A igreja já estava estabelecida. 10 anos depois, já era uma igreja formada, uma igreja pujante. A situação de Paulo, quando ele escreve a carta, não era uma situação boa, queridos. Aonde que Paulo estava quando ele está escrevendo essa carta? Preso em Roma. Mas note que Paulo, preso em Roma, situação adversa, situação difícil, ele começa no verso 3 dizendo: todas as vezes que eu penso em vocês, Paulo está preso, Paulo está no cárcere de Roma, mas o coração e o pensamento dele não está na sua condição, está nos seus irmãos, está na igreja de Filipos e todas as outras igrejas que ele havia plantado. Paulo está lá em Roma, preso no cárcere, mas ele diz assim: eu sempre oro por vocês com alegria. Meus irmãos, o cara está preso, e ele estava na iminência de ser ou condenado à morte, ou talvez liberto, que foi o que aconteceu. Paulo sai daquela prisão, ele tem um tempo de liberdade, 4 anos aproximadamente, mas depois ele é preso de novo, então ele é morto. Mas Paulo está lá no cárcere, mas ele está com o coração nos irmãos, naquela igreja, uma igreja consolidada, uma igreja abençoada, uma situação que não era para a alegria, mas Paulo não olha para a sua condição, porque a alegria dele não estava condicionada ao seu momento de vida, a alegria dele estava condicionada na obra que ele estava fazendo, e ele se alegrava porque a igreja de Filipos era uma igreja que atendeu ao chamado do Senhor Jesus Cristo. A alegria de Paulo, irmãos, era fruto da sua mente sincera. A alegria de Paulo estava no ter cumprido e estar cumprindo a sua missão. A alegria de Paulo não estava pautada na sua condição, mas a sua mente em Cristo, e a recordação que ele tinha, e a certeza de que mesmo preso em Roma, ele estava cumprindo a sua missão. Porque mesmo preso em Roma, Paulo evangelizava os soldados. Ele vai dizer mais à frente a carta de Filipenses que ele teve a oportunidade de falar para todos os soldados que faziam um plantão ao lado e cuidando de Paulo. É como se você estivesse preso e você pudesse falar a todos os carcereiros de plantão. O irmão Oséias teve a experiência de estar no presídio, e ali no presídio onde ele esteve, haviam 3 plantões, 3 equipes. E cada 24 horas mudava a equipe, então a cada 24 horas haviam novos funcionários lá. Era a mesma coisa do apóstolo Paulo, a guarda, ela trocava periodicamente, e toda vez que vinha um soldado novo, Paulo olhava para aquele soldado e ele evangelizava aquele homem. E assim, o tempo que Paulo esteve preso em Roma, ele evangelizou toda a guarda pretoriana. Tanto que quando ele escreve as suas cartas, ele também saúda aqueles da casa de César, aqueles que se converteram. A alegria de Paulo, a mente de Paulo, o coração de Paulo não estava na sua condição, mas estava naquela igreja. Ele não se preocupava consigo mesmo. A igreja, o evangelho e Jesus Cristo é o que tomava conta do coração de Paulo. E percebam, meus irmãos, como isso é importante. Ele não preocupava consigo mesmo. Onde estava a preocupação de Paulo? Nas igrejas, Filipe. E quando ele lembrava da igreja, ele não ficava aflito, pelo contrário, ele ficava o quê? Alegre. Onde estava a mente de Paulo? Estava no evangelho, na pregação das boas novas. Preso, ele estava pregando o evangelho. A sua mente e o seu coração estavam em Cristo Jesus. Nesse primeiro capítulo, Paulo menciona inúmeras vezes o Senhor Jesus Cristo. Então, você quer um segredo para você não estar preocupado, aflito, angustiado? Você quer uma dica para você ter mais paz, mais tranquilidade, mais alegria, mais contentamento? Tire os olhos da sua condição. Tire o foco da realidade que você está vivendo e procure ocupar a sua mente, a sua vida com as coisas do reino. A situação dele era para exaltar a Cristo. Paulo sabia que mesmo preso em Roma, mesmo lá no cárcere, ele estava cumprindo o plano e o propósito de Deus, porque Paulo sabia que se ele estava preso é porque Deus assim permitiu. E ao estar preso, ele pôde evangelizar todos os soldados da guarda pretoriana. A situação de Paulo era para exaltar a própria igreja de Cristo.
A igreja do Senhor. Paulo tinha o desejo de se alegrar, e ele se alegrava mesmo longe, mesmo distante. Ele sentia a comunhão, ele sentia o amor daquela igreja, ele se alegrava por aqueles irmãos. Paulo recebe a visita de Epafrodito, o mensageiro enviado da igreja de Filipos, para ver como ele estava lá na prisão. Olha, uma igreja que se preocupava com o missionário. A igreja manda um mensageiro para ver como ele estava lá na cadeia. A verdadeira comunhão, queridos, ela passa pela memória. A verdadeira comunhão, ela passa pelo coração. E a verdadeira comunhão passa pela oração. Paulo vai falar sobre essas três coisas aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. Por isso nós temos que compreender que cooperar no Evangelho é aquilo que vai produzir comunhão. Paulo tinha essa plena percepção de que a comunhão estava na unidade do Evangelho. Vamos avançar, irmãos, no texto então, a partir do verso 3. Volte seus olhos, por favor, do verso 3 até o verso 6. Paulo, ele agora foca o seu olhar para a presença daquela igreja. A igreja de Filipos, aqueles irmãos, eles habitavam na vida de Paulo, habitavam na sua mente, eles habitavam no seu coração, e eles também habitavam o seu tempo de oração. Então, se você quer ter comunhão, guarde a igreja na sua memória. Se você quer desfrutar de comunhão, guarde a igreja, os irmãos, no seu coração. Se você quer desfrutar de comunhão, viva em oração pela igreja, pelos seus irmãos. Paulo, ele diz para nós que a comunhão, ela é fruto de ter a memória, na memória, os irmãos, a igreja, ter eles guardados no coração e ter ele também nas nossas orações. Todas as vezes, verso 3, que eu penso em vocês, eu dou graças ao meu Deus. Verso 4, sempre que eu oro por vocês, eu peço que, com alegria, porque vocês são meus cooperadores das boas novas, desde o primeiro dia até agora. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele não pensava em si, ele não olhava para a sua condição, ele olhava para aquela igreja. Paulo diz que ele se alegrava com aquilo que a igreja estava vivendo, com os frutos, com o resultado, com as bênçãos que aquela igreja manifestou. Paulo vai dizer que os seus sofrimentos lá de Filipe não lhe deixaram tristezas. Note, meus irmãos, Paulo chega em Filipos, ele vai até a beira do rio, Atos capítulo 16, lá a Lídia se converte. Durante algum tempo, aquela jovem escrava vinha atrás de Paulo e Silas, gritando: esses são servos do Deus Altíssimo. Paulo ficou incomodado com aquilo, Paulo repreendeu o demônio daquela moça, e ela foi liberta. E os donos daquela moça então denunciaram Paulo para as autoridades, e as autoridades então prenderam Paulo, e ele vai para o cárcere. Mas o sofrimento de Paulo, os açoites, aquilo que Paulo sofreu na prisão, meus irmãos, não lhe deixaram tristeza. Pelo contrário, aquilo trouxe ao coração de Paulo a alegria, porque ele tinha certeza que tudo aquilo serviu para a salvação, primeiramente do carcereiro, e depois como testemunho para a salvação de muitas outras pessoas em Filipos, e agora para a salvação dos guardas pretorianos. Então Paulo tinha plena convicção de que os seus sofrimentos não trouxeram tristezas, mas foram pontes para a evangelização. Olha o que Deus faz, queridos, com as nossas dores. Olha o que Deus faz com os nossos dilemas. Olha o que Deus faz com os nossos sofrimentos. Em vez de ficar lamentando, lamuriando, chorando, se descabelando com os sofrimentos que nós estamos vivendo, por que não tentar pegar esses sofrimentos e tentar compreender o que Deus quer usar e como Deus quer nos usar através desses sofrimentos? Paulo diz: todas as vezes que eu penso em vocês, aquela igreja estava no pensamento de Paulo, toda vez que eu me lembro, eu oro, eu agradeço a Deus, e sempre que eu oro eu peço com alegria, porque vocês são cooperadores do Evangelho. Cooperadores aqui pode significar, irmãos, a oferta que Paulo recebeu daquela igreja. Lembre que Paulo vai dizer no capítulo 2 que aquela igreja foi a única igreja que ofertou para o sustento de Paulo na obra missionária. A igreja de Filipos enviou o Epafrodito para Roma, mas não foi sozinho e de mão abanando. O Epafrodito vai para Roma visitar Paulo, mas leva ofertas para o sustento dele. Então Paulo diz no verso 5, vocês são cooperadores na propagação das boas novas. Como que a igreja cooperou com Paulo?
sustentando Paulo, ofertando para o apóstolo Paulo, enviando pessoas, amando o apóstolo Paulo. Então, quando a igreja ela adota um missionário, ela ama o missionário, ela sustenta o missionário, a igreja está cooperando na proclamação do evangelho. Por isso nós promovemos missões, irmãos. Por isso nós fazemos campanhas missionárias, porque nós estamos cooperando com os missionários. Eles estão levando as boas novas, eles estão falando do Senhor Jesus Cristo. Mas cooperar pode também significar a proclamação das boas novas, a pregação. Aquela igreja estava também pregando, fazendo um trabalho na cidade de Filipos. Eles estavam ajudando ao evangelho ser cada vez mais conhecido. E aí no verso 6, Paulo fecha essa primeira parte dizendo: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo voltar. Pergunto para os irmãos: Deus completou a obra na sua vida já? Deus já concluiu tudo que Ele precisava fazer no seu coração? Deus já completou, Deus já encerrou, você já está pronto, você já está perfeito, você já está completo. A boa obra pode ser a referência também aos recursos financeiros. E Paulo está dizendo que aqueles que começaram a sustentá-lo vão continuar fazendo até o fim da vida. Veja como é importante a gente ter o compromisso. Quando a gente começa a sustentar um missionário, a gente tem que manter o compromisso até o final. Mas a boa obra aqui, irmãos, ela pode ter a relação mais apropriada, a questão da salvação e da vida cristã daquela igreja. E o que Paulo está dizendo? Que aquele que começou a obra de salvação vai completar esta obra de salvação até quando? Até o dia da volta de Cristo. O que significa isso, meus irmãos? Que enquanto você está nesse mundo, você precisa crescer mais, amadurecer mais, se santificar mais e conhecer mais a Deus. A nossa salvação, a nossa santificação, o nosso caráter cristão, ele só vai ser completado quando Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, nós temos mais que crescer, nós temos mais que aprender, porque o capítulo 2, no verso 13 e o verso 12, Paulo diz assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiram as minhas instruções. Agora que eu estou longe, capítulo 2, verso 12, ainda mais importante é que vocês façam, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Nós ainda não estamos completos, irmão. Nós ainda não somos perfeitos. Nós ainda não alcançamos a estatura, a maturidade de varão perfeito. O que é que Deus faz por nós? Deus nos salva. Você não pode se salvar. A salvação é algo que Deus faz por você. O que é que Deus faz em nós? Ele opera em nós a santificação. E aí tem as duas prerrogativas. Você precisa querer ser santo para que Deus possa te santificar. A salvação, você não pode fazer nada materialmente para ter a salvação. É dom de Deus, é pela graça. Mas a santificação é um trabalho que Deus opera através do Espírito, mas eu tenho que querer, eu tenho que buscar. E aí tem um terceiro elemento. O que é que Deus faz por meio de nós? É o serviço, é a pregação das boas novas, é a evangelização. E Deus então nos salva, nós cooperamos com Ele na santificação, para que a gente possa então proclamar a graça do Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo diz, irmãos: aquele que começou a obra em vocês, vai terminar essa obra, vai completá-la. Vocês precisam crescer mais, se santificar mais, se consagrar mais, orar mais, jejuar mais, porque tudo isso faz parte desse processo de santificação, e Deus vai completar essa obra em vocês. Não se acomodem, não negligenciem, não relaxem, continuem buscando ao Senhor, se aproximem cada vez mais da luz, mais de Jesus, que quanto mais perto de Jesus, mais vamos ver os nossos erros, e quanto mais a gente ver os nossos erros, mais a gente vai poder se santificar, e assim poder alcançar a estatura de varão perfeito. Fechando esse primeiro ponto, meus irmãos, Paulo trazendo aquela igreja na memória, ele se alegra, pois Deus ainda trabalha naquela igreja, amém? Deus precisa trabalhar em nós,
Deus precisa trabalhar na terceira igreja batista aqui em Foz do Iguaçu. Deus está querendo trabalhar em nós. Paulo se alegra porque Deus está trabalhando e Ele vai trabalhar até nós produzirmos e andarmos em plena comunhão. É esse Deus que age em nós para produzir plena e perfeita comunhão. E eu penso, meus irmãos, que nós ainda não alcançamos a plena comunhão cristã. Nós estamos numa jornada muito distante da plena comunhão. Eu não sei como que você tem administrado essa questão de comunhão, mas nós precisamos fazer mais para que a gente possa desfrutar então da verdadeira, da plena comunhão cristã. Amém? Paulo guardava aquela igreja na memória. Você guarda os seus irmãos na memória? Você se pega a pensar nos irmãos durante a semana, durante os dias? Você se pega a pensar nos irmãos no tempo de oração, de intercessão? Era isso que Paulo fazia. Ele estava lá, guardadinho na cadeia, no cárcere. Ele estava lá, presinho, algemadinho. Ele estava lá sem poder fazer muita coisa. Então Paulo orava pela igreja. Paulo lembrava da igreja. Paulo intercedia pela igreja. Paulo suplicava por aquela igreja. E agora ele manda esta carta, ele escreve essa carta, porque aquela igreja estava na memória. Meus irmãos, nós precisamos guardar os nossos irmãos na memória. Nós precisamos conhecer os nossos irmãos a ponto de guardar eles na memória. Mas Paulo disse que aquela igreja habitava também no seu coração. A presença da igreja no coração de Paulo, verso 7 e verso 8. É apropriado, ele diz, verso 7 do capítulo 1. Que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois eu os tenho aonde? No meu coração. Primeiro Paulo diz que tinha eles na memória, todas as vezes que eu penso em vocês. Agora Paulo aprofunda, ele diz, porque eu tenho vocês dentro do meu coração. E ele fala assim, vocês têm participado comigo da graça, tanto na minha prisão, lá em Filipos, como na defesa do Evangelho e na confirmação do Evangelho. Ele estava em Roma justamente para isso, para fazer uma defesa do Evangelho. E ele fala no verso 8, Deus sabe do meu amor por vocês. A gente só guarda no coração quem a gente ama. A gente só guarda no coração alguém que a gente nutre amor. Paulo diz, vocês sabem que eu amo vocês. Eu amo vocês. E Paulo diz, a saudade que eu tenho de vocês. Só tem saudade quem ama de fato, quem guarda no coração. Quando você fica muito tempo longe de alguém e não sente saudade, é um sinal que aquele alguém não está no seu coração, não está na sua mente. Quando a gente não sente saudade, é sinal de que o nosso amor ele está falho, seja pela pessoa, seja por qualquer outra realidade. Notem, irmãos, as palavras de Paulo. Eu guardo vocês no coração, eu amo vocês, eu tenho saudade de vocês, de todos, toda a igreja, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Era como se Paulo dissesse assim, eu amo vocês da mesma forma que Jesus amou vocês, eu tenho saudade de vocês, eu quero estar com vocês, mas eu estou aqui preso, não posso estar aí, mas eu guardo vocês dentro do meu coração. O amor cristão, queridos, é a prova da união e é a prova da salvação. Se você quer saber se alguém de fato é salvo, se alguém de fato ama, se alguém de fato está vivendo aquilo que Deus quer, o elemento principal é o amor cristão. Porque o amor é a prova da união e da salvação. Não pode ser escondido. O verdadeiro amor não pode ser escondido. O verdadeiro amor não pode ser disfarçado. Quando você ama, você demonstra esse amor, você revela esse amor. Quando você ama, você vive esse amor com intensidade. Paulo amava todos aqueles. E aí uma frase que eu li, eu achei muito interessante, diz que o amor é o lubrificante espiritual. O irmão Laírton é mecânico, né? O motor, para funcionamento, precisa ter óleo. Sem óleo, o motor ele vai quebrar. O óleo é o lubrificante das engrenagens do motor, né? Toda engrenagem precisa de óleo, precisa de lubrificante. E Paulo, né, aqui na carta de Filipenses, o comentarista vai cunhar esta frase: o amor é o lubrificante espiritual. A gente só vai estar bem com os nossos irmãos espiritualmente se o amor estiver no nosso meio.
porque é o amor que vai fazer com que a gente, né, se encoste, a gente, se tiver um embate, não vai ser aquele embate de fazer mal, porque é o amor que faz todo esse processo. Paulo fala que sofria por aquela igreja, a prisão era uma prova de amor. Paulo estava preso por aqueles irmãos. Paulo estava lá em Roma para defender o Evangelho, para defender aquela igreja, e a audiência de Paulo, conforme a sentença, não ia prejudicar apenas Paulo, prejudicaria a igreja em Filipos também. Filipos era uma colônia romana, a lei de Roma valia para Filipos. Então, se o imperador romano proibisse Paulo de pregar e proibisse a existência do Evangelho, Filipos seria também afetada. Paulo está dizendo: olha, eu estou preso aqui por amor a vocês, eu estou preso porque vocês estão no meu coração, mas era uma oportunidade dele defender e dele confirmar o Evangelho. Quando ele estaria na sua audiência pública lá, ele defenderia a graça de Deus. Por isso, meus irmãos, o amor é gerado por Deus em nós, e o amor, ele é transmitido por Cristo. Isso é importante que você entenda. O amor é gerado em mim por Deus. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade nenhuma de amar. Nós, pelas nossas forças, somos incapazes de amar. Nós só podemos amar se Deus gerar em nós o amor. Amém? Amém. Nós só poderemos amar se primeiramente a gente experimentar o amor de Deus em nossas vidas. Por isso que a pessoa que não conhece a Deus, que não é amada por Deus, ela tem dificuldade de amar as outras pessoas. Aquelas pessoas secas, aquelas pessoas duras, aquelas pessoas chucras, que não são convertidas, elas são assim porque elas não experimentaram o amor de Deus. Então elas não têm como transmitir esse amor. Então o amor é gerado por Deus em nós, e ele é transmitido através de Cristo Jesus. É através da pessoa de Cristo que o amor, ele é transmitido para as outras pessoas. Quando você experimenta o amor de Deus, você vai poder transmitir esse amor através de Jesus. E aí tem uma pergunta, meus irmãos: como saber se nós amamos os irmãos? Como saber se amamos os irmãos? Quando nos preocupamos com eles. Qual que é o sentimento de Paulo aqui? Qual que é a expressão de Paulo aqui? Eu estou preocupado com vocês. Às vezes que eu lembro de vocês, eu oro por vocês, eu amo vocês, vocês estão no meu coração. Então a gente demonstra amor quando a gente demonstra preocupação. Se a gente não demonstra preocupação, é uma evidência que a gente não ama. Paulo estava preocupado com aquela igreja, e a igreja estava preocupada com Paulo. O que a igreja faz? Envia o Epafrodito. A igreja soube que Paulo estava preso em Roma. O que ela faz? Ela manda o Epafrodito, provavelmente um líder da igreja, até Roma, um mês de viagem, para saber como Paulo estava e para voltar e trazer informações para a igreja da condição de Paulo. Só que o Epafrodito fica doente, ele quase morre lá, ele demora para voltar, e a igreja fica mais preocupada ainda. Mas Paulo então escreve a carta para tranquilizar aquela igreja, que ele estava bem e que o Epafrodito também estava bem. Paulo se preocupava com aquela igreja. Veja o capítulo 2, irmão, verso 25. Enquanto isso, penso que devo enviar de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão colaborador, é um companheiro de lutas, e também ele foi mensageiro de vocês para me ajudar nas minhas necessidades. Ele deseja voltar e ver vocês, para que vocês não fiquem angustiados, porque vocês souberam, que ele esteve doente. De fato ficou, o verso 27, doente, enfermo e quase morreu. Então, se você quer saber se você ama alguém, avalie o quanto você se preocupa com a condição daquela pessoa. Uma segunda maneira de ver e de perceber se eu amo é a disposição que eu tenho de perdoar aos outros. A régua para medir o meu amor pelo meu irmão é a disposição que eu tenho de perdoar o meu irmão. É a disposição que eu tenho de receber também o perdão do meu irmão. E assim nós podemos restaurar a nossa comunhão. Se nós não nos preocupamos, se nós não perdoamos, não há o amor de Deus em nós. Por isso, queridos, quem pratica o amor experimenta a alegria.
quem pratica o amor, quem ama de verdade, vai experimentar a alegria que Paulo está dizendo aqui. E finalizamos então essa primeira parte da carta, dos verso 9, até o verso número 11, onde Paulo diz que eles estavam presentes nas suas orações. Então grave isso. Aquela igreja estava na mente de Paulo, aquela igreja estava no coração de Paulo, mas aquela igreja também estava nas suas orações. Ele fala assim do verso 9 até o verso 11: oro. Lá no verso 1 ele já disse, né? Penso em vocês sempre que eu oro por vocês, no verso 4. Agora ele é mais enfático, verso 9: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. Eu oro para que vocês continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Eu quero que vocês compreendam o que é o verdadeiro, o que é importante, para que vocês vivam de modo puro, sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Paulo diz: eu oro para que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que ele vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. Paulo tinha aqueles irmãos na mente, tinha aquela igreja no coração, mas ele tinha aquela igreja na sua caderneta, na sua agenda de oração. Ele orava por aqueles irmãos. A maior alegria, a maior comunhão, ela se encontra, meus amados irmãos, na prática da oração. Interessante que Paulo não ora para que aquela igreja tenha prosperidade. Paulo não ora para que aquela igreja enriqueça. Paulo não ora para que aquela igreja tenha carro zero. Paulo não ora para que eles possam ter casas novas. Paulo não ora para que eles possam fazer viagens internacionais e cruzeiros marítimos, como muita gente está vendendo oração aí, né? Hoje vai na BD, o irmão contou uma experiência que estava vendo um programa de televisão e a pessoa disse que estava na Pindaíba, depois que ela deu uma oferta, né, para um certo missionário, ela teve então bênção sobre bênção. Tem gente vendendo oração, querido. Tem gente que vende oração de prosperidade, de bênçãos, de milagres. Mas Paulo não vendeu aqui uma oração. Aliás, ele nem ora por essas questões. Se você ler do verso 9 ao verso 11, você vai ver pelo que Paulo orou. Primeiramente, orou para que o amor deles crescesse, para que eles continuassem crescendo em conhecimento e discernimento. Conhecimento e discernimento vale mais que dinheiro, meus irmãos. Conhecimento e discernimento vale mais que bênçãos materiais. Paulo ora para que eles pudessem viver de modo puro, santidade. Paulo ora no verso 10 para que eles pudessem viver sem culpa até a volta de Cristo. Paulo ora no verso 11 para que eles fossem cheios do fruto da justiça. Essa é a oração do apóstolo Paulo por aquela igreja. Ele ora por maturidade, e o amor é a base da maturidade. Sem amor não haverá maturidade, não haverá crescimento. Paulo ora para que eles possam ter conhecimento, para que gerasse no coração deles conhecimento e discernimento. O que é discernimento? É diferenciar coisas diferentes. Você sabe diferenciar o que é uma armadilha de Satanás e o que é uma bênção de Deus? Tem pessoas que não sabem diferenciar o que é um engodo, uma armadilha de Satanás e o que é uma bênção de Deus. Tem gente que não sabe diferenciar entre espíritos. Tem gente que não sabe diferenciar entre aquilo que vai ser bom e aquilo que vai ser ruim. Tem gente que não sabe fazer essas distinções porque não tem esse conhecimento, esse discernimento espiritual. Muitas vezes, irmão, nós estamos achando que aquilo que a gente está vivendo é uma bênção de Deus, mas pode ser uma tremenda cilada, enrosco de Satanás para as nossas vidas. Paulo ora pela maturidade, que tem o amor como base, e o amor vai gerar conhecimento e discernimento. Segundo, Paulo ora para que eles foram puros, sinceros, sem culpa. Sincero tem a ideia aqui de não ser falso, de não ser enganador. A pureza, a sinceridade aqui significa testado à luz. O termo sincero do grego tem a origem de ser sem mancha, no sentido de esconder falhas. Porque naquele tempo, só contar essa situação para os irmãos, os vasos que eram feitos, eles podiam rachar durante a queima na fornalha. E aí a pessoa pegava aquele vaso rachado e ele passava, ali uma cera, fazia ali uma gambiarra e escondia a rachadura.
Mas se a pessoa pegasse o vaso e colocasse contra a luz, a rachadura iria se manifestar. Aí vem então, segundo os estudiosos, a origem do termo sem cera, sincero, transparente, verdadeiro, sem nenhuma mácula, testado à luz, provado pela luz, peneirado para separar as impurezas. Sincero aqui tem esse sentido também de ser peneirado, para que as impurezas saiam e fique só a essência. Significa também, meus irmãos, a possibilidade da pessoa ser sem mistura, adulterado. Já ouviu a gasolina batizada? Ela é adulterada, é misturada com outras substâncias. Essa é a ideia de puro, sincero, sem culpa. Resumindo, Paulo ora por uma vida sem tropeço aos outros, e que possa no dia do tribunal de Cristo não ser condenado, mas ser absolvido. Paulo ora para que aquela igreja, aqueles irmãos, eles não fossem uma pedra de tropeço, mas eles pudessem ser um canal de bênção. Paulo ora para o serviço cristão, sejam cheios dos frutos, para que vocês possam dar frutos e não ser apenas religiosos. Nós temos uma grande diferença entre frutificar pelo Espírito e ser apenas religioso. Paulo ora não para que eles fossem religiosos, mas que eles produzissem os frutos, para que eles pudessem não apenas ter um ativismo na igreja, mas que eles pudessem ter uma vida de intimidade com o Senhor. Por quê? Porque o ativismo da igreja não é o serviço que frutifica. Tem gente que é muito ativo, tem muito ativismo, é muito religioso, mas não tem fruto nenhum. Os fariseus, os saduceus, os escribas é um exemplo disso. Eles eram extremamente religiosos, mas não tinham nenhum fruto. Então Deus não quer que a gente seja religioso, Deus quer que a gente frutifique através do Espírito Santo. Qual é o fruto que Paulo ora para a igreja? O fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito, irmãos? É ganhar almas, é a santidade, é as boas obras, é o louvor a Deus. A Bíblia fala que nós temos o fruto das boas obras, o fruto do louvor dos lábios sinceros, o fruto da santidade. Fruto espiritual glorifica a Cristo, religião glorifica apenas o homem. O que nós queremos fazer? Glorificar o homem ou glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo? Para finalizar essa terceira parte, a árvore, ela não faz força enquanto ela produz o seu fruto. A árvore, ela não faz estardalhaços enquanto ela está produzindo o seu fruto. Você não vê nada de diferente na árvore enquanto ela está gestando os seus frutos. Ela apenas vai permitir que a sua vida interior seja exposta e seja então desfrutada. Nós não temos que sair cantando as vantagens, tocando o pandeiro e falando para todo mundo das nossas virtudes. Nós não precisamos fazer estardalhaços para falar que somos espirituais. Nós temos apenas que permitir que esse fruto do Espírito em nós, ele possa ser demonstrado através dos frutos, e as pessoas possam ver em nós então esses frutos de boas obras. Paulo guardava aquela igreja no seu pensamento, guardava aquela igreja no seu coração, e ele guardava aquela igreja nas suas orações. Amém, queridos? 5 ações bem práticas para a gente finalizar. Primeira delas, e que é difícil de fazer: pense mais nos outros e menos em você mesmo. Pense mais nos outros e menos em você, em cada escolha, em cada decisão. Pense mais nos outros e menos em você, quando você tiver que investir dinheiro, recursos, bênçãos e bens materiais. Pense mais nos outros e menos em você, em todas as circunstâncias da sua vida. Seja um pouco mais altruísta, se importe mais com os outros, se preocupe mais com os outros, ame mais aos outros do que a si mesmo. Procure atender as necessidades dos outros, procure ser bênção para as outras pessoas. Vamos olhar mais para os outros e menos para si? Paulo ensina isso aqui. Preso em Roma, acorrentado, julgado, poderia ser morto,
mas a preocupação, o coração dele estava onde? Lá na igreja de Filipos, naqueles irmãos. Segundo, ore e alegre-se pela salvação e pelo crescimento dos outros. Ore pela salvação. Ore para que aqueles que não conhecem a Jesus conheçam a Jesus. Ore para que pessoas sejam salvas. Ore para o crescimento. Ore pelo crescimento espiritual dos seus filhos. Ore pelo crescimento espiritual da sua esposa, do seu esposo. Ore pelo crescimento espiritual dos seus irmãos, da sua igreja. Paulo está lá na prisão orando para que aquela igreja crescesse espiritualmente, amadurecesse. Vamos orar mais, irmãos. Vamos nos alegrar mais com a salvação. Vamos regozijar-nos mais quando a gente vê pessoas crescendo na fé e maturidade. E se a gente vê alguém que não cresce, vamos orar, vamos dobrar o nosso joelho, vamos clamar para que Deus possa agir e essas pessoas sejam desafiadas ao crescimento. Terceiro, deixe o amor unir você àqueles que são diferentes de você na igreja e fora da igreja. Ore, deixe o amor unir você aos que são diferentes. O irmão pensa diferente em relação a você, não tem problema, deixe o amor unir vocês dois. Você é vascaíno, você é flamenguista, não tem problema, ore para que o amor una vocês, mesmo sendo um vascaíno, um flamenguista, corintiano, palmeirense. Ore para que essas diferenças, elas fiquem de lado, mas o amor una vocês, mesmo sendo diferentes. Você gosta do frio, o outro irmão gosta do calor, ore para que essas diferenças sejam unidas em amor. Irmãos, as diferenças, elas não precisam nos separar, a gente pode, através do amor, ficar unidos com aqueles que são diferentes de nós. Lídia era uma mulher convertida ao judaísmo, uma grande empresária, uma mulher da alta sociedade. A jovem escrava, era a classe baixa, mas essas duas mulheres estavam convivendo na mesma igreja, talvez na mesma célula, no mesmo grupo de oração. O carcereiro, quantas pessoas talvez ele tenha colocado na prisão, estava lá agora, os dois na mesma igreja, o carcereiro e o preso. As diferenças não precisam nos separar, se a gente puder, se a gente souber amar aqueles que são diferentes. Quarto, separe um tempo para orar pelo crescimento e pela maturidade sua e das outras pessoas. Paulo estava lá na prisão, ocupava o tempo dele não cavucando, tentando fugir, não achando uma maneira de maquinar alguma coisa para escapar da prisão. Paulo estava lá usando o tempo que ele tinha para orar pelo crescimento da igreja, pela maturidade da igreja. Use o seu tempo para isso. Desligue um pouco mais o celular, conecte-se mais em oração com Deus, para que as pessoas cresçam, para que você cresça, sua casa cresça. E para finalizar, meus irmãos, viva de maneira a produzir frutos visíveis. Viva de maneira tal a produzir frutos visíveis. Existe um teatro evangélico chamado Mãos Vazias, que retrata exatamente essa realidade. Quando Jesus volta, ele pede para as pessoas apresentarem as suas mãos, e tem gente que chega diante de Jesus e não tem nada para apresentar, porque estava com as mãos vazias. Ore para que você tenha frutos a apresentar diante de Deus. Senhor Jesus, abençoa-nos com a sua palavra, aplica essa palavra no nosso coração, que nós possamos viver isso que Paulo nos ensina, guardar os irmãos na nossa mente, guardar os irmãos no nosso coração e guardá-los também nas nossas orações. Que através do pensamento, através do coração e através da oração, nós possamos desfrutar da verdadeira e da sublime comunhão. Quando nos preocupamos com os irmãos, quando amamos os irmãos, quando oramos pelos irmãos, quando fazemos a obra do Senhor juntos, nós desfrutamos da verdadeira comunhão. E a comunhão é mais do que um culto aqui no templo. A comunhão é mais do que um prato de comida. A comunhão é mais do que fazer alguma coisa junto. A comunhão é quando a gente serve e vive para o Senhor. Pai, aplica isso ao nosso coração como igreja. Assim nós oramos. Amém. E graças a Deus.